Apocalipse, então, 3:10, a gente estava lendo, diz que Jesus promete à igreja de Filadélfia que ela seria guardada da hora da provação que haveria de vir sobre o mundo inteiro. Então, esse é um outro argumento muito forte para a gente crer na pré-tribulação, como tu fala, no arrebatamento pré-tribulacional, porque a única forma também da igreja de Filadélfia ser livre da provação que haveria de vir seria através também do arrebatamento, o mesmo raciocínio que Jesus ensina lá em Lucas 21, que nós havíamos falado. Então, se você for ler também Apocalipse 3:20, falando da igreja de Laodiceia, é interessante que realmente assim, tem sentido dizer que Laodiceia, só um minuto, que Laodiceia simboliza a igreja que está no estado de dormência, porque no capítulo 3, no versículo 20, se referindo a Laodiceia, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e sairei em sua casa e sairei com ele e ele comigo. Então, olha que coisa incrível. Uma igreja que Jesus está do lado de fora. Então, Laodiceia, isso parece até cômico. Uma igreja que Jesus está do lado de fora, dizendo que ele está batendo. É isso que estou à porta e bato. Muitas vezes a gente até usa esse versículo em evangelismo, mas, na verdade, esse versículo aqui está se referindo à igreja de Laodiceia, Jesus dizendo que está do lado de fora dessa igreja. Então, é o despertamento, né? A igreja que precisa ouvir o chamado de Deus, se arrepender e voltar para Ele. Justamente, representa, então, muita gente que está dormindo. Uma igreja que Jesus, ou cristãos que Jesus estão de fora da vida deles. Que eles estão vivendo um cristianismo formal, litúrgico, que estão, de alguma forma, num estado de dormência, de apatia espiritual, de esfriamento espiritual. Então, Jesus está do lado de fora dessa igreja ou da vida desse cristão e batendo, tentando entrar. Enquanto que a igreja de Filadélfia é uma igreja que Jesus está prometendo para ela que ela seria, inclusive, livre da provação que viria sobre o mundo inteiro, que nós sabemos, por tudo que nós temos falado, que se trata dos 7 anos da tribulação e da grande tribulação. E a única forma de sermos livres, então, desse período de 7 anos de juízo sobre o mundo é o arrebatamento. Não existe outra forma. Então, mais um motivo para a gente corroborar o ensino do arrebatamento pré-tribulacional. Então, aqui Jesus é claro para a igreja de Filadélfia em dizer que ele iria livrar a igreja de Filadélfia da provação que viria sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, mostrando mais uma vez que esse juízo viria sobre o mundo ímpio e específico também para Israel. Então, é um tempo de juízo, não para a igreja especificamente, mas para o mundo ímpio e para Israel. Eu tenho mais 3 pontos ainda que eu gostaria de abordar, mas eu quero deixar claro, em aberto aí para os irmãos. Se vocês desejarem fazer algum tipo de colocação, alguma dúvida também, antes de nós continuarmos, nós podemos, senão a gente continua. O que vocês acham? Tem alguma colocação, alguma dúvida dentro do que nós falamos até aqui agora? Edson, vai lá. Ali em Apocalipse 3:10, a palavra guardarei, está condicionada na palavra anterior que quando ele diz no 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. A única coisa que eu acredito que ajudaria a pessoa a entender melhor essa questão é esse guardarei, esse guardar, se é guardar no sentido de tirar ou se guardar no sentido de proteger. Seria a mesma coisa a ideia de Daniel. Daniel foi cativo, foi levado junto para o cativeiro na Babilônia, mas ele foi guardado
da tribulação daquele período. Então, há uma diferença entre falar guardarei no sentido de eu guardo, no sentido de tirar, ou guardar no sentido de proteger. É a mesma coisa a palavra escapar. Mas escapar do quê? No sentido de tirar ou no sentido de guardar? Essa diferença do original que nos ajuda a entender. Seria bom a gente expor, pastor Fernando, isso. Para a pessoa entender que essa palavra, quando se fala aqui, está se falando aqui, em guardar em que sentido, né? Se ele tirar... Foi muito boa a sua colocação. Ele protegeu. Inclusive, eu já vi uma pregação do pastor Lamartine Porcela, que é uma pessoa que muito também é conhecedora de escatologia, e eu escuto um pouco ele também. Ele fala justamente isso, que essa promessa aqui de Apocalipse é guardar, não é não. Porque, por exemplo, existe uma diferença quando Jesus estava no barco lá no mar da Galileia e houve aquela situação daquela tempestade no barco, onde Jesus estava e os discípulos, eles foram guardados dentro do barco, no barco. A diferença, eles estavam no barco e Jesus foi e fez o vento parar e a Bíblia diz que houve bonança, mas eles estavam no barco, eles foram guardados no barco, que é diferente de guardar do. Até o pastor Lamartine Porcela, ele usa esse texto aqui também de uma maneira muito enfática, dizendo que realmente no original grego significa justamente isso, é guardar no sentido de não permitir que você passe por aquela coisa. Por isso que até no português está traduzido guardar da hora. Não é guardar na hora, é guardar da hora que vai vir. A diferença, não sei se você está conseguindo entender, existe uma diferença de você ser guardado, por exemplo, como Daniel, por exemplo, os amigos de Daniel que caíram na fogueira, Daniel na cova dos leões. Ele foi guardado na cova, dentro da cova, mas ele não foi guardado da cova. Ele não foi impedido de entrar na cova dos leões, mas na cova, olha a diferença, você está conseguindo entender? Na cova, Deus libertou Daniel dentro da cova, mas não foi da cova, ele teve que ir para a cova. Você está entendendo a diferença do português, da colocação? E aqui Jesus está prometendo, dizendo que vai guardar da hora, não é na hora, dentro. Não é dentro do momento que Jesus vai tirar a igreja, mas vai guardar da hora, não vai passar nem, não vai, em outras palavras, não vai experimentar. Porque essa hora que vai ser vinda, ele vai guardar desse momento, dessa hora, da hora. E no original, o pastor Lamartine, ele fala do termo grego, justamente foi traduzido certo. É guardar da hora. Por isso que é um ensinamento que enfatiza essa questão de realmente o arrebatamento ser pré-tribulacional. É mais uma ênfase, é mais uma coisa que corrobora o que nós estamos tentando aqui nesse estudo, enfatizar e afirmar como sendo algo teologicamente, do ponto de vista hermenêutico, correto. Porque nós estamos também citando vários entendimentos e várias passagens bíblicas. Nós não estamos fazendo uma coisa superficial. Nós já citamos aqui, no mínimo, umas 6 passagens bíblicas que mostram esse entendimento. Então, ficou claro? Então, justamente essa colocação sua foi ótima, que nós pudemos aqui dar uma explicação que aqui Jesus está falando que vai guardar da hora, não é na hora. A diferença de você ser guardado na hora é que você passa por aquilo e dentro daquilo Jesus te livra. Agora, guardar da hora é que você não vai nem passar por ela. Essa é a diferença. Gilberto, quer falar alguma coisa, Gilberto? Não, para mim tá tranquilo. Marcinei. Você também deu para entender, Edson? Amém. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar mais um ponto e nós
terminamos hoje, tá ok? Vou falar só mais um ponto aqui sobre essa questão, então, da questão do pré-tribulacionismo. Vou compartilhar mais um ponto e nós terminamos por hoje, tá bom? Ok. Você poderia também depois falar, para deixar uma dica, vamos dizer, na gravação, o que nós vamos mais ou menos ver na próxima semana, entendeu? Tá, sábado que vem nós vamos terminar esse assunto e vamos adentrar, então, em sinais dos tempos. Vamos entrar em pontos que mostram que realmente nós estamos no final dos tempos, dos dias, no momento escatológico. Então, o oitavo ponto para a gente terminar hoje, que é muito importante também nós observarmos, que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja não é mais mencionada no livro de Apocalipse. Isso é uma coisa interessante. Você vai ver a igreja sendo mencionada no livro de Apocalipse só no início. Depois você não vai ver mais menção da igreja. Isso é uma dica ou um indicativo, vamos dizer assim, que a igreja foi arrebatada, que a igreja não está mais aqui na Terra. Porque você vai ver menção da igreja só até o capítulo 4 de Apocalipse. Aí, algumas pessoas que são pós-tribulacionistas ou mesotribulacionistas dizem assim, não, mas lá em Apocalipse 12 fala sobre a mulher que deu à luz ao filho varão. E essa mulher é a igreja. Mas aí que eu quero mostrar para vocês que, lá em Apocalipse 12, se a gente puder, eu acho que vale até a pena a gente fazer essa leitura. Abre Apocalipse 12, quem puder ir. Fala-se que viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, muita gente que é pós-tribulacionista ou mesotribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada na metade da tribulação, eles veem nessa passagem aqui como se fosse a igreja. Mas eu disse para vocês no início desse ponto que a igreja só é mencionada até o capítulo 4, depois ela não é mencionada. Então, isso aqui é uma má interpretação. Essa mulher aqui, na verdade, se refere a Israel. Gente. Não é, isso aqui não é igreja. Não foi a igreja que deu a luz a Jesus. Quem deu a luz a Jesus e Jesus veio como homem foi através da nação de Israel. E essa figura de linguagem que fala aqui, a coroa de 12 estrelas na cabeça e a lua debaixo dos pés, é a mesma figura de linguagem que é usada em relação a Jacó e os seus filhos, lá no Velho Testamento. Quando José tem a visão em relação aos 12, se ajoelhando diante dele, se você for lá para o livro de Gênesis, você vai ver essa mesma figura de linguagem sendo usada em relação a José, em relação ao sonho que ele teve, dos seus pais e dos seus irmãos se prostrando diante dele. Então, essa mulher aqui, narrada em Apocalipse, não é a igreja, isso aqui é Israel. Na verdade, durante aproximadamente 2000 anos também, Israel foi uma nação que foi preparada para que o Messias viesse. Então, Israel foi a nação, José e Maria foram os judeus, que, na verdade, nós sabemos que Jesus ele nasceu do Espírito Santo, mas em termos de paternidade adotiva, vamos dizer assim, de uma mãe e de um pai adotivo, porque Jesus nasceu do Espírito Santo, ele veio da linhagem de Judá. Nós sabemos disso. E, na verdade, houve toda uma preparação da nação judaica em relação à questão do sacerdócio. Você vai ver, por exemplo, lá João Batista, que era filho de um sacerdote, Zacarias era um sacerdote, a mãe de Zacarias era da tribo de Levi também. Toda uma preparação para o advento do Messias. Então, quem gerou como nação o Messias
figuradamente, vamos dizer assim, foi a nação de Israel. Então, é um erro, eu creio, a gente dizer que essa mulher aqui de Apocalipse 12, e tem gente que diz assim, está vendo aqui a igreja? A igreja está aqui no período da tribulação, mas essa aqui não é a igreja. Tanto é que você vai ver que esse filho varão, que foi dado à luz, que há de nascer no versículo 5, foi arrebatado para Deus até o seu trono. E fala que, depois fala que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1.260 dias. Isso aqui é porque o anticristo, na metade da tribulação, ele vai quebrar o pacto, a aliança que ele fez com várias nações e com Israel, e ele vai começar a perseguir Israel. Israel vai ser perseguido e provavelmente vai se refugiar numa cidadela chamada Petra, que no Velho Testamento é chamada de Bosra. Israel vai ser sustentado sobrenaturalmente pelo próprio Deus. Então, aqui tem uma menção clara sobre Israel, porque o anticristo vai começar a perseguir Israel na metade da tribulação de uma maneira muito dura. E o povo judeu ele vai ser sustentado de uma maneira sobrenatural pelo próprio Deus. Então, aqui, essa mulher que deu à luz ao filho varão é Israel. Então, a pessoa disser, não, mas a igreja aparece lá em Apocalipse 12. Uma outra coisa, um outro equívoco também. Tem pessoas que falam o seguinte, que os decapitados por amor a Jesus, que aparecem em Apocalipse, e os convertidos, que aparecem no livro de Apocalipse também, são a igreja. Não é verdade. Isso é um outro motivo de pessoas dizerem que a igreja vai passar pela tribulação. Os decapitados e os convertidos do livro de Apocalipse, gente, eles são fruto da pregação dos 144 mil judeus, de Moisés e Elias, que vão pregar em Jerusalém durante os 3 primeiros anos e meio da tribulação. Os 144 mil judeus vão pregar pelo mundo inteiro. As duas testemunhas, que provavelmente são Elias e Moisés, vão pregar durante 3 anos e meio em Jerusalém. No final dos 3 anos e meio, o anticristo vai matar as duas testemunhas, depois eles vão ressuscitar. E até anjos vão pregar o evangelho durante a tribulação. Então, os salvos que aparecem no livro de Apocalipse não é a igreja, como muita gente fala, tá vendo? Eu creio que a igreja vai passar pela tribulação, porque esses decapitados e esses convertidos é a igreja. Tá vendo a igreja lá no livro de Apocalipse? Ó? Os decapitados que falam lá em Apocalipse, os convertidos que falam lá que são milhões, que estão diante do trono, que vieram da tribulação. Esses convertidos e esses decapitados, que falam em Apocalipse 7:14, Apocalipse 24, Apocalipse 6 e 9, são convertidos e são pessoas como fruto da pregação dos 144 mil judeus, que nós sabemos que, segundo Apocalipse, são 12 mil de cada tribo de Israel. Então, esses 144 mil judeus, eles vão pregar o evangelho do reino a todos os habitantes da terra que vão estar existindo. E muita gente vai se converter, porque a igreja, isso aqui não é igreja, a igreja já foi arrebatada, como nós já temos falado. Então, essas pessoas aqui que são convertidos não é igreja, é gente que se converteu durante a tribulação pelo ministério das duas testemunhas, pelo trabalho dos 144 mil judeus que vão pregar o evangelho e até mesmo anjos, que a Bíblia fala que vão pregar o evangelho durante a grande e a tribulação. Então, muita gente vai se converter nesse período. Essas pessoas é fruto do evangelismo de anjo, dos 144 mil e das duas testemunhas, provavelmente Moisés e Elias. Então, isso aqui não é igreja. Então, por isso que tem gente que crê que a igreja vai passar pela tribulação, porque acha que essas pessoas convertidas fazem parte da igreja que não subiu no início, que tá vivendo a tribulação.
Então a pessoa lê isso aqui, já está vendo que ó, tem igreja aqui, né, durante o Apocalipse. Então quer dizer que a igreja não foi arrebatada ainda. Então, essa passagem, junto com a passagem de Apocalipse 12, que fala da mulher, muita gente interpreta isso como se fosse a igreja. Então, a pessoa diz assim, está vendo? A igreja vai passar pela tribulação. Mas não é. Apocalipse 12 é Israel, e essas pessoas são convertidas, e os decapitados que são citados lá em Apocalipse também, que são as almas dos que estão debaixo do trono, que são de pessoas que foram decapitadas, são pessoas que se converteram pelo ministério desses 3 agentes. Ok?